Olá, caros espectadores. Hoje vamos falar de um assunto que, infelizmente, já se tornou rotina no Brasil. 5 bilhões de reais. Sim, 5 bilhões. Uma quantia que, em um país sério, poderia ser usada para resolver problemas reais, mas que, no nosso caso, parece destinada a se transformar em mais um monumento ao desperdício e à incompetência. A história começa no Rio Grande do Sul, onde o povo, já acostumado a ser esquecido pelo poder central, recebe a notícia de que uma fortuna será investida em uma estrutura que, muito provavelmente, se tornará mais um elefante branco. Elefante branco, para quem não sabe, é aquela obra grandiosa que custa rios de dinheiro público, mas que, depois de inaugurada, fica lá, abandonada, servindo apenas como um lembrete de como o dinheiro do contribuinte é mal administrado. E aí, você pode se perguntar: mas por que gastar tanto dinheiro assim? Boa pergunta. A resposta, no entanto, parece ser sempre a mesma, porque aqui, no Brasil, o dinheiro público é tratado como se fosse infinito, e os projetos são feitos mais para impressionar do que para funcionar. Enquanto isso, o tal ministro extraordinário, Paulo Pimenta, que deveria cuidar dessas questões, sumiu mais rápido do que a paciência do contribuinte. Para quem não se lembra, Pimenta foi empurrado para o Rio Grande do Sul na época das enchentes, em uma manobra clara do presidente Lula para se livrar dele do secretariado das comunicações do governo. E, como era de se esperar, ele sumiu. Cadê ele? Cadê o dinheiro? Cadê o plano? Ninguém sabe. E, claro, ninguém parece se importar. Afinal, quando o assunto é gastar dinheiro público, a regra é clara: faça o que quiser, desde que pareça bom no papel. E não podemos esquecer dos elefantes brancos que já temos. A Vila Olímpica do Rio de Janeiro, por exemplo, está lá, abandonada, como um monumento à incompetência e ao descaso. E agora, parece que vamos repetir a mesma receita com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP, que o presidente Lula está preparando. Porque, claro, por que aprender com os erros do passado quando podemos simplesmente cometê-los de novo? Mas antes de continuarmos, vamos dar uma pausa para um vídeo que noticia essas informações. Afinal, nada melhor do que ver com os próprios olhos como o dinheiro público está sendo mal utilizado. Acho que eu entreguei, né, a cara que eu fiz aí no telão. Eu estava buscando exatamente essa matéria, Paula. 5 bilhões, meu Deus do céu. E nós estamos falando de uma região do Brasil que depois que a COP sair de lá, não precisa dessa estrutura toda de 5 bilhões. E continua, o tom ali de campanha não desce do palanque. Eu queria ver o Lula falar sobre. Eu vou ser insistente, eu vou ser um disco arranhado quando o assunto for Rio Grande do Sul. Queria ver o Lula, a dona Janja, falando em gastar 5 bilhões de reais no Rio Grande do Sul, nos gaúchos que foram esquecidos pelo governo federal. Cadê o ministro extraordinário que ficou no cargo o quê? 1 mês, 2 meses, 4 meses, sumiu dinheiro, sumiu presença do tal ministro extraordinário, do Pimenta, da Janja. Enquanto isso, esse microfone na mão, com esse tom de campanha, acabou a campanha, Lula. O Brasil está sofrendo, o Rio Grande do Sul está sofrendo. E aí, Paula, eu falo da minha experiência, né, em uma das estruturas muito parecidas com essa aí da COP, né, que foi exatamente a estrutura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Tivemos a Copa do Mundo antes, com aqueles estádios, né, imensos, aqueles elefantes brancos que muitos já nem existem mais, muitos inclusive agora vai gastar mais dinheiro demolindo do que mantendo, enfim, então deixa lá apodrecendo. E depois as Olimpíadas do Rio de Janeiro, uma gastança, Vila Olímpica que hoje os prédios não sustentam, mal planejada, mal estruturada. E o que aconteceu com o legado dessas estruturas todas? Aqui, a Olimpíada de 2028, Paula, vai repetir exatamente a mesma receita da Olimpíada aqui de 1984, sem um centavo de dinheiro público. Recursos do governo federal, do governo estadual, com a iniciativa privada. E depois, a iniciativa privada vai tocando esses recursos. Paula, aqui, a Olimpíada de 1984, aqui em Los Angeles, até hoje, 2025, para vocês terem uma ideia, tem um fundo para juventude nos esportes e na educação de mais de 3 bilhões de dólares.
de dólares, iniciativa privada. Enquanto isso, no Brasil, essa gastança toda, e o Rio Grande do Sul, nossa gente, esquecida. Agora que você viu o vídeo, fica ainda mais claro o tamanho do desperdício. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Olimpíada de 2028 será realizada sem gastar um centavo de dinheiro público, e as estruturas construídas terão um propósito claro e duradouro. Mas aqui no Brasil, a lógica é outra. Gastamos 5 bilhões, e o que sobra é um monte de elefantes brancos e um buraco no orçamento. E aí, você pode se perguntar, mas por que a gente não faz igual? Boa pergunta. A resposta, no entanto, é simples, porque aqui, no Brasil, a incompetência e o descaso são tratados como política de Estado. Então, caros espectadores, enquanto o dinheiro público é desperdiçado em obras faraônicas que não servem para nada, o povo continua esperando por educação, saúde e infraestrutura. Mas claro, quem se importa com isso quando se pode gastar 5 bilhões em um projeto que muito provavelmente será esquecido em poucos anos? Afinal, no Brasil, o dinheiro público parece existir apenas para ser desperdiçado. E o povo? Bem, o povo que se contente com as migalhas.